Olá, vamos falar um pouco mais sobre a relação intensidade, duração e frequência, também chamada de relação IDF. Quando a gente correlaciona a intensidade e a duração das chuvas, a gente verifica que quanto mais intensa a precipitação, menor será a sua duração. Então, chuvas muito intensas, elas são chuvas de curta duração, né? Quando a chuva é muito forte, ela não dura muito tempo. Quanto maior a duração, menor a intensidade da chuva. Essa é uma relação que a gente verifica analisando os dados de precipitação. Então, outra coisa é que quanto menor a frequência, né, ou probabilidade de ocorrência, maior será a intensidade. Então, isso quer dizer que as chuvas mais intensas são as chuvas que são mais raras, que têm menor frequência. Chuvas que são pouco intensas são chuvas que são mais frequentes, chuvas que ocorrem muitas vezes durante um ano, por exemplo. Essas relações podem ser retratadas, né, pontualmente, através dos postos pluviométricos, pelas curvas de intensidade, duração e frequência que você pode elaborar a partir dos dados de postos pluviométricos. A curva IDF, né, curva intensidade, duração e frequência, é uma curva que tem aqui essa aparência. Então, onde nós temos aqui, é um gráfico onde nós temos aqui no eixo vertical a intensidade e no eixo X nós temos a duração e a frequência, é dado por essas curvas aqui em azul. Essa aqui é um outro exemplo de uma curva para um posto pluviométrico na cidade de Porto Alegre. Nesse gráfico nós temos aqui a intensidade máxima em milímetros por hora e aqui nós temos a duração da chuva em minutos. Então, a intensidade é sempre retratada em milímetros por hora, é o usual. Duração em minutos, porque as curvas IDF normalmente são utilizadas em aplicações em que as bacias são pequenas, bacias até cerca de 20 km², é típico de bacias urbanas, né, onde você vai dimensionar estruturas de drenagem. Então a gente tem a intensidade, duração e a frequência. A frequência é representada aqui por essas curvas. Cada uma dessas curvas tem um tempo de retorno, né? Então a gente tem tempo de retorno. Cada linha aqui vale um tempo de retorno. Então nesse caso aqui nós temos tempos de retorno entre 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos de tempo de retorno. O uso da curva é muito simples, né? Qual é o valor de intensidade de uma chuva com duração de 60 minutos e tempo de retorno de 5 anos? Eu venho aqui na curva 60 minutos, curva de 5 anos de tempo de retorno, eu tiro o valor da intensidade da chuva. Então essa é uma equação típica, né? Uma curva típica IDF. Bem, essas curvas elas podem ser representadas, podem ser resumidas por uma equação. As equações de curvas IDF que nós utilizamos atualmente são uma equação genérica desse tipo aqui, onde nós temos intensidade, ela é igual a uma constante A, um parâmetro A, vezes o tempo de retorno, elevado a um parâmetro B, isso dividido pela duração da chuva T, que é a duração em minutos, o parâmetro C e elevado, mais o parâmetro C e elevado a um parâmetro D. Então, isso me dá a intensidade da chuva em milímetros por hora. Veja que a duração aqui entra em minutos, mais a intensidade em milímetros por hora, né, e o tempo de retorno em anos. Então, essa é uma equação empírica, né, por isso que ela é construída a partir de dados medidos, né, que você entra com essas unidades. Então, tomar cuidado com isso, né, apesar da intensidade de 100 milímetros por hora, a duração da chuva aqui é em minutos.
Então, essa equação resume a curva IDF e o que diferencia essa equação para cada posto pluviométrico são os parâmetros A, B, C e D, que são parâmetros locais que você tem que determinar. Aqui nós temos exemplos de curvas IDF para diferentes locais, né, para São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Essas curvas foram determinadas a partir de um determinado posto pluviométrico. Então, essas equações são obtidas, podem ser obtidas, né, em livros. Você vai encontrar algumas dessas equações publicadas em livros, vai encontrar em artigos científicos, vai encontrar em algumas publicações, especialmente publicadas com as equações. Né? No estado de Minas Gerais, a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, possui uma publicação, um livro com equações, diversas equações do estado. Em São Paulo existem equações publicadas pela Sabesp ou CETESB, não tenho certeza. No Rio de Janeiro também o INEA possui publicações sobre equações de chuvas intensas no Rio de Janeiro. Então se encontra algumas publicações com essas equações. Também vai achar isso nos manuais de drenagem urbana. Às vezes uma cidade pode ter um manual de drenagem urbana e você encontra as equações IDF nesses manuais. Então, ou então, uma sugestão que eu dou aqui é o banco de dados chamado Pluvio, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, um banco de dados digital que apresenta equações de chuvas intensas para todos os estados do Brasil. Ele está disponível nesse site aqui, que você pode então fazer o download, e é um programa bem simples, leve, que você pode instalar e utilizar as equações que estão nesse programa. Esse aqui é o site onde você faz o download do Pluvio, né, no grupo de pesquisa em recursos hídricos da Federal de Viçosa, e o endereço é www.gprh.ufv.br. Então eles têm aqui um conjunto de softwares desenvolvidos por esse grupo, que você pode aqui fazer o download. Então tem para cálculos de terraço, para cálculos de disponibilidade hídrica, regionalização de vazões, simulações hidrológicas, análises estatísticas, e a gente tem aqui o Pluvio, que é o programa aqui que eu estou interessado. Então, você pode daqui fazer o download, instala no seu computador, é um programa bastante simples. Eu vou abrir ele aqui. Pluvio 2.1. Essa é a tela do Pluvio. Ele abre essa tela aqui principal, chuvas intensas para o Brasil. Você só dá um clique aqui, essa telinha some. Essa aqui é a tela do Pluvio, tá? Essa janela aqui. E ela não expande mais. Bem, aqui a gente tem o mapa de Minas Gerais, mas a gente pode vir aqui para o mapa do Brasil. Se você clicar no estado, alguns estados têm muitas equações, então ele abre um mapa só para aquele estado, para mostrar as equações, como esse aqui, São Paulo, por exemplo. Outros vão ter poucas equações, como o Pará, como o Mato Grosso, e aí ele não abre o mapa para o estado. Mas vamos aqui para o caso de Minas Gerais, em que a gente tem um estado que a gente tem bastante equações. Então a gente tem aqui o estado também pode ser selecionado aqui por esse menu. Você pode fazer a seleção aqui. Então vou voltar aqui para Minas Gerais. Em Minas Gerais a gente tem aqui nesse menu ao lado nós temos aqui estações. Se você clicar aqui, você vai ver que aqui a gente tem no mapa essas duas linhas, uma vertical e outra horizontal. O cruzamento delas é a localização da estação que eu estou clicando. Você vê que vai mudar à medida que eu mudo de estação. Então, aqui são estações onde existem dados de chuva, e esses dados foram utilizados para obter as equações de chuvas intensas.
Na parte de baixo a gente tem localidades. Então, e aí são as cidades de Minas Gerais. Então tem as curvas para cada cidade de Minas Gerais, porque na aba aqui de estações, nem todas as cidades têm estações. Então, o que eles fizeram foi regionalizar as equações, ou seja, para cada cidade foi obtida uma equação de chuva intensa, aquelas cidades que não tinham poços. Então, aqui, a partir disso, você encontra dados para todas as cidades de Minas. Aqui em estações, se eu procurar por Itajubá, eu não vou achar Itajubá aqui. Mas se eu procurar aqui em localidades, se eu procurar por Itajubá, eu vou encontrar aqui Itajubá. Então, dessa forma, a gente pode obter para qualquer localidade de Minas Gerais. Então, isso porque Itajubá não tem um posto, pelo menos quando fizeram, não havia um posto pluviométrico com dados para construir a equação. Então, e aqui embaixo nós temos os parâmetros da equação para o local que você está procurando. Então, por exemplo, aqui Itajubá, clico em Itajubá, já aparece aqui os parâmetros da equação IDF. Nesses valores aqui, a gente tem, ao invés de A, B, C, D, a gente tem K, A, B, C. Uma outra forma de nomenclatura para os parâmetros da equação IDF, mas que o uso é o mesmo. Então, aqui, ao invés do K, ao invés do A, como eu representei, aqui é K, ao invés do B é o A, ao invés do C é o D, e ao invés do D é C. Então, é A, B, C, D. Então, você clicou aqui e já tem aqui os parâmetros da equação, é só montar a equação, bem simples. Pode, inclusive, mostrar um relatório aqui, onde ele vai dar aqui a localização, o local que você escolheu, os parâmetros da equação, né, e o mapinha aqui com a localização geográfica do local. Ele gera esse relatório aqui. Então, programa bem simples e que você pode, para muitos estados, você vai ter uma grande quantidade de equações para poder trabalhar. Como é que a gente pode fazer cálculos com a equação IDF? Bem, é bem simples a aplicação. Vamos ver, por exemplo, aqui o caso de uma equação de alguns cálculos para a cidade de Itajubá. Então, determinar a precipitação máxima para um tempo de retorno de 20 anos. Então, tempo de retorno de 20 anos. E durações 10, 30 e 60 minutos. Primeiro 10 minutos. Aqui a gente tem a equação IDF de Itajubá, tirada do plúvio, desse programa que eu acabei de mostrar. Então, qual é a precipitação máxima em Itajubá, então, para um tempo de retorno de 20 anos e duração de 10 minutos? Então, tempo de retorno de 20 anos, aqui, TR, 10 minutos é a duração. Isso vai dar, fazendo as contas com os parâmetros tirados do plúvio, vai dar 147,9 milímetros por hora, essa intensidade. Agora, uma chuva, essa é a intensidade, não é a precipitação máxima. Então, essa chuva de 147,9 milímetros por hora, caindo por 10 minutos, vai ser quanto de chuva, quanto em lâmina de chuva? Basta nós fazermos a conta. Então, a precipitação de 10 minutos vai ser a intensidade, né, para essa duração, vezes o tempo de 10 minutos. Então, é 10 minutos, só que como a intensidade aqui está dada em milímetros por hora, nós temos que dividir por 60 para ser em horas, os 10 minutos. Isso vai me dar 24,6 milímetros, ou seja, uma chuva com uma intensidade de 147,9 milímetros por hora, em 10 minutos, vai gerar uma lâmina de chuva de 24,6 milímetros. Para 30 minutos, eu vou jogar aqui a duração, a única coisa que muda é a duração, que vai ser
agora 30 minutos. A intensidade vai resultar em 84,2 e fazendo os cálculos de novo em lâmina, 30 minutos, a gente vai ter 42,1 milímetros. E para 60, a intensidade diminui, né, mais ainda, 53 milímetros por hora, e a lâmina de chuva para 60 minutos, 1 hora, então vai ser de, no caso, 53 milímetros. Então a gente vê que para o mesmo tempo de retorno, aumentando a duração, a intensidade ela diminui, né? A gente tem uma diminuição da intensidade e, no caso, em termos de lâmina, há um aumento, né? Porque as durações são, embora a intensidade diminua, mas você tem um aumento no tempo, no intervalo da chuva, de ocorrência da chuva, então há um aumento da precipitação. Então, aumentando a duração, você tem um aumento da lâmina de chuva. Nós podemos fazer a mesma coisa mudando o tempo de retorno, a precipitação máxima para uma duração fixa de 30 minutos, mas com tempo de retorno de 2, 10 e 50 anos. Então, para 2 anos de tempo de retorno, na duração de 30 minutos, 2 anos de tempo de retorno, dá 56,8 milímetros por hora. Em termos de lâmina, para 30 minutos, então isso vai ser 28,4 milímetros de chuva em 30 minutos. Para um tempo de retorno de 10 anos, a intensidade vai resultar em 74,8 para 30 minutos, então 37,4 milímetros. E para 50 anos, a intensidade aumenta, 98,5, a lâmina de chuva também aumenta em 30 minutos, 49,3 milímetros. Então, variamos o tempo de retorno, mantivemos fixo a duração, a gente vê que a intensidade aumenta com o tempo de retorno e a lâmina de chuva também aumenta com o tempo de retorno. Outra aplicação da curva IDF é você determinar qual o tempo de retorno de uma precipitação máxima ocorrida num determinado local. Então, qual o tempo de retorno, né, de uma precipitação ocorrida em Itajubá, onde foi registrado 50 milímetros de chuva e a duração dessa chuva foi de 30 minutos. Então foi medido num pluviômetro em Itajubá essa chuva, 50 milímetros com duração de 30 minutos. Qual o tempo de retorno dessa chuva? Essa chuva provavelmente ela foi uma chuva muito intensa, é uma chuva muito intensa e que talvez tenha provocado algum dano na área urbana da cidade. Então, como é que nós fazemos isso? Nós temos precipitação de 50 milímetros, duração 30 minutos. Com isso, nós calculamos a intensidade, que é a precipitação dividido pelo tempo, pela duração da chuva. Foi 30 minutos. Nós queremos calcular isso em milímetros por hora, então a gente divide o 30 por 60. Então, vai dar 100 milímetros por hora essa intensidade da precipitação. Intensidade de 100 milímetros por hora, a gente entra na equação IDF de Itajubá, o que a gente quer saber é o tempo de retorno, a duração da chuva é 30 minutos. Então, aqui nós trabalhamos nessa equação para isolar o tempo de retorno. Então, a gente vai chegar nisso daqui, aí isolando o tempo de retorno, vai ficar 2.360 por 11 por 1.193 elevado a 1 sobre 0,171. Isso vai resultar em 54 anos de tempo de retorno. É uma chuva bem rara, né, que ocorre em média uma vez a cada 54 anos. Então, essa é uma forma de aplicar as curvas IDF, então são muito usadas para dimensionamento de estruturas hidráulicas. Você pode usar elas para fazer cálculos de vazões máximas, tanto em bacias bem pequenas, estruturas bem pequenas como bueiros, sarjetas, usando o método racional, por exemplo, que eu vou falar disso em outro vídeo,
ou fazendo cálculos de chuva de projeto, que eu vou falar também mais à frente. Ok? Então essas são as equações ou curvas IDF.